Então, muito boa noite. Bem-vindos à apresentação de Uma Viagem aos Açores ou Ilhas Ocidentais, de Manuel Borges Freitas Henriques, editado pelo Instituto Açoriano de Cultura na coleção Clássicos dos Açores. E é para nós uma honra ter hoje aqui para falar desta obra Sónia Henriques Cristóvão, sobrinha neta do autor. Sónia Henriques é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e advogada desde 2002. Integrou o Gabinete de Estudos da Ordem dos Advogados para a área do Direito Animal. Foi correlatora do parecer apresentado pela Ordem dos Advogados na Assembleia da República em sede de audição sobre propostas de alteração legislativa do Código Civil, Estatuto Jurídico dos Animais e do Código de Processo Penal, Crimes contra Animais. É membro do European Enforcement Network of Animal Welfare Lawyers and Commissioners e tem participado como oradora em diversas conferências sobre direito animal. É membro do Gabinete de Estudos Jurídicos do ONDAID, onde coordena a área de Direito Criminal, e tem intervido como oradora no ciclo de conferências Animais e Direito, levado a cabo pelo Observatório. Tem igualmente colaborado com órgãos de comunicação social na redação de artigos sobre crimes praticados contra animais de companhia. É para nós uma honra, para o Instituto e para o Outono Vivo, tê-la cá hoje connosco para falar desta obra, nesta noite tão outonal, mas tão amena, e sem mais dava-lhe a palavra agradecendo mais uma vez a sua presença. Muito obrigado também a todos pela vossa presença. Está ligado. Muito obrigado. É para mim, desde já, uma honra dizer que é uma honra estar aqui convosco, estar na minha terra. E como dizia aqui o autor, mais adiante falarei disso, o meu coração palpita efetivamente de alegria estar aqui hoje convosco. Para já agradeço, cumprimento todos, a Sra. Vereadora da Câmara Municipal da Praia da Vitória, agradeço a iniciativa do IAC, do Instituto Açoriano da Cultura, na tradução e publicação desta obra, agradeço o convite, agradeço também ao meu primo Carlos Borges, que de momento está a chegar também à terceira, por ter feito a ligação entre mim e o Sr. Presidente do Instituto, o Carlos Bessa, e portanto agora vou então iniciar aqui a minha apresentação sobre este livro. Para o efeito vou ter que colocar os óculos, porque senão a coisa vai ficar complicada. Os amigos, enfim, esqueci-me, cumprimento os presentes, os amigos do meu marido, enfim, já os cumprimentei a todos, mas considero-se igualmente cumprimentados neste momento. É uma responsabilidade, é uma honra, é um orgulho enorme estar aqui hoje. É uma emoção muito grande estar aqui para falar de uma pessoa, da minha família, para falar de uma pessoa tão interessante, para falar desta obra que é muito interessante e que continua a ser atual e que continua a poder ser lida hoje por nós açorianos, por quem não é açoriano, e a mim toca-me no coração, e eu acho que quem ler também vai tocar. Eu vou falar um bocadinho sobre o Manuel Borges Freitas Henriques, sobre a vida, uma nota biográfica ou outra que quero acrescentar. Portanto, ele nasceu, como sabem, na Ilha das Flores, no dia 18 de novembro de 1826. Ele era filho de um senhor que se chamava Francisco de Borgia de Freitas Henriques, que era escrivão, juiz de Assis, agia Almutacé em Santa Cruz, e de Mariana Lucinda Valadares da Silveira. Ele teve vários irmãos. Aqui no livro ele fala, numa cena de despedida, ele fala de uma única irmã e de um irmão,
apesar de tudo, apesar de ter tido vários irmãos, eu não sei qual foi efetivamente as datas que eles desapareceram do mundo, ou se não estavam nas flores, mas ele fala só desta irmã e deste irmão. Este irmão presumo que fosse o meu trisavô, Guilherme Borges de Freitas Henriques, porque ele efetivamente na altura encontrava-se nas flores e tinha uma parceria de negócios com o Manuel Borges de Freitas Henriques, seu irmão. Ele foi cônsul de Portugal e vice-cônsul do Brasil, em Boston, onde viveu, dedicou-se ao negócio de importação de fruta dos Açores e também foi tipógrafo em Boston. Em 7 de novembro de 1871, por servir com distinção, recebeu do rei as honras de cônsul de segunda classe, conforme publicado no Diário do Governo de 11 de novembro de 1871. No âmbito da sua atividade de tipógrafo, ele também publicou nos Estados Unidos uma obra também nossa conhecida dos açorianos, que é o Testamento de Dom Burro, pai dos asnos, do padre florentino José António Camões. Isso também não deixa de ser curioso, e aqui eu acrescento esta nota, porque o José António Camões, o padre florentino, viveu em casa do avô do Manuel Borges de Freitas Henriques e foi professor dos seus filhos, portanto do pai, presumivelmente terá sido professor do pai do Manuel Borges de Freitas Henriques. Daí eu inferir que talvez a publicação desta obra tenha alguma coisa a ver com esse facto. Infelizmente ele colocou termo à vida no dia 17 de outubro de 1873, em Boston. Esse facto foi destacado amplamente na imprensa norte-americana, conforme nos dá conta Jorge Monteiro, no seu ensaio Manuel Borges de Freitas Henriques nos Estados Unidos da América, que foi publicado no Núcleo Cultural da Horta. As notícias da época, coligidas por Jorge Monteiro, apontam como explicação para este suicídio aos 47 anos, problemas financeiros, nomeadamente com a parceria com o irmão nos negócios de importação de fruta, porque eles adquiriram um barco e faziam a importação de fruta e transporte de passageiros dos Estados Unidos para os Açores. Todavia, para mim é estranho, porque, e esta é uma nota biográfica, que não sei se aqui pelo menos não é referida, ele, um ano antes da sua morte, a 31 de agosto de 1872, ele foi pai de uma criança. Ele foi pai de um filho com uma americana, Emmeline Terentia Wetmore, então com 24 anos, e chamaram esse filho de Frank Egbert Manuel Borges, e hoje em dia ainda existem descendentes dele nos Estados Unidos, portanto descendentes diretos desta união. Ora, nós sabemos que o Manuel Borges Freitas Henriques casou com a Grace Madigan em 1866, uma irlandesa, e que à data da sua morte com ela se encontrava casado, porque ela é referida como testemunha no inquérito sobre a morte do Manuel Borges Freitas Henriques, ela é referida como testemunha, e bem como a irmã dela, Nancy Madigan. Portanto, enfim, não deixa de ser estranho, mas seja como for, ele decidiu e suicidou-se em 1873 nos Estados Unidos e colocou termo à vida dele, deixando aquele filho para trás. Quanto ao livro em concreto, a minha apreciação enfim, a minha opinião, eu acho que o livro é delicioso. É um livro que é mais do que um roteiro turístico, pese embora também o seja. Eu já vi algumas referências até na imprensa como sendo um guia para viajantes, um roteiro para turistas. Eu acho que é mais do que isso. É um diário, é um retrato de uma época e de um arquipélago então muito longe do continente. Um retrato de gente que procura melhor sorte ao emigrar, um retrato de gente fustigada com vulcões e tremores de terra. Aliás, esse tema é uma obsessão, portanto há uma descrição exaustiva de eventos vulcânicos e tremores de terra ao longo do livro. Mas também há espaço para muitas outras coisas. Há espaço para a crítica, há espaço para reviver as glórias do passado. Quando ele nos diz, a dado passo, olhamos para trás com orgulho para os nossos antigos feitos,
porque eles são quase a nossa única glória, que nos foi legada por outros poderes, vencendo a impossibilidade e a má administração de alguns dos nossos soberanos. É uma coisa que hoje em dia podíamos dizer também, não é? Relativamente aos nossos governantes, enfim, e algumas decisões que são por nós tomadas. Conforme considerou também Rolf Kemmler, que é um senhor investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que publicou e participou em estudos de lusofonia nos Açores, publicou nos cadernos de estudos açorianos, que dentro da expressão anglófona do género de literatura de viagens que se debruça sobre o arquipélago açoriano ao longo do século XIX, o livrinho de Manuel Borges de Freitas Henriques é uma obra singular, uma vez que conjuga o ponto de vista de um anglófono, residente em Boston, com a mundividência de um imigrante florentino que deixou o arquipélago depois da sua juventude. Na elaboração do seu diário, Henriques pretendia oferecer uma descrição objetiva e adequada, evitando avaliações injustas e infundamentadas. Mesmo assim, não podemos deixar de observar que ocasionalmente chegou a pecar contra esta regra autoimposta, o que queremos dever-se ao seu zelo de promover alguns dos elementos do povo açoriano e das suas características que considerava mais essenciais para o seu público americano. Kemmler considera ainda que, apesar disso, não temos dúvida de que a população açoriana se encontra descrita de forma muito mais objetiva e sem os preconceitos habituais dos viajantes anglófonos anteriores, nomeadamente Thomas Ashe, John White Webster, Edward Boyd e os irmãos Joseph e Henry Bullard. Pois, efetivamente, agora digo eu, não já o Kemmler, este livrinho, Uma Viagem aos Açores, ou Ilhas Ocidentais, constitui um documento de manifesto interesse histórico e etnológico sobre os Açores, onde Freitas Henriques, a parte de passagens muito pessoais que deixam antever a sua personalidade, relata com maravilhoso detalhe tudo o que um viajante pode encontrar e fazer nas ilhas, com instruções muito práticas para o turista, para o viajante. Como ele diz no prefácio, a sua intenção foi ocupar o tempo livre, a verdade é que no decorrer das páginas o livro se vai transformando num verdadeiro roteiro destinado a viajantes. Assim é quando aconselho o dólar espanhol e o dólar de prata brasileiro como as melhores moedas para levar para os Açores. É também impossível não destacar e sublinhar o capítulo em que Freitas Henriques avisa sobre a existência de pulgas nas ilhas, descrevendo-as como um pequeno inseto castanho escuro e de coloração brilhante. Tem asas e cerca de 6 perninhas elásticas que lhe permitem saltar a grandes distâncias. Eu acho isto fabuloso, não é? Descrever pulgas, acho esta descrição fabulosa. E, ao mesmo tempo que nos dá informações corriqueiras como esta, Freitas Henriques brinda-nos ao longo do seu texto com o recurso a figuras de estilo, a prosa quase poética, um deslumbre que nos parece verdadeiro, além da intenção de dar a conhecer os Açores. A mim parece-me que aquele deslumbre é verdadeiro, ou sou eu que quero ver assim, sobre aquilo que vê. É um deslumbre que, olvidando as referências temporais e às atividades de então, poderíamos senti-lo no dia de hoje e da mesma forma ao descrever estas ilhas dos Açores e com o mesmo deslumbre. E é assim que ele pergunta ao autor, é dado passo também, se alguma vez se viu confrontado com as vagas ondulantes do inquieto oceano, o manto azul do céu parecendo fundir-se com as insondáveis águas debaixo de si. Quando descreve os pomares que então abundavam nas ilhas, é elegante e até poético, descrevendo os mesmos como cobertos de flores brancas como a neve, perfumando o ar com a sua doce fragrância. As flores nos Açores, diz ele, desabrochando como o viço de uma eterna primavera. Isto é muito poético, não é como os guias e como os roteiros de hoje em dia, é muito bonito. Quando descreve as nuvens junto à montanha do Pico, como nuvens parecidas com solenes massas de vapor iluminado, brumas ligeiras ou compactos e perlados cúmulos de neve, outras vezes revestem-se das cores mais ricas e vistosas, à luz da tarde, parecem tingidas de bronze ou púrpura, ou douradas e roxas, num suntuoso esplendor. E continua, porque ele vai descrevendo todos os pontos, ou quase todos, dá mais atenção a umas ilhas do que outras, mas, por exemplo, relativamente à Baía da Horta, em que diz: nenhuma imagem pode transcrever adequadamente a sublimidade e quietude do cenário em volta. As nuvens tingidas pela cor dourada do alvorecer, anunciando o sol no dialbar do seu curso cotidiano. Os enevoados picos dos montes participando do mesmo esplendor.
o pico erguente-se majestoso do vasto seio do Atlântico e afunilando-se no topo tão bem recortado, com o seu azul escuro contra a matiz mais pálida do céu. Disseminadas em volta da base, grinaldas de fumo encaracolavam-se lentamente, quase em perpendicular, o distante murmúrio do antigo oceano, como que lambendo docemente as margens da baía, quase que nos faria duvidar das suas pontuais explosões de cólera. Noutras passagens, adivinha-se a sua personalidade, como a seguinte, em que é patente algum sarcasmo, a dar passo da viagem pelas ilhas que ele vai de barco e vai parando nos pontos definidos. Diz ele, embora não fosse obrigado a fazê-lo, assumi o turno de vigia ao deixar São Jorge, estando o comandante e o seu imediato a dormir, um devido ao cansaço, o outro por uma causa justificável, embora não tão louvável. Portanto, adivinha-se, enfim, o que é que teria acontecido ao senhor. Outras passagens levam-nos a perspectivar um Manuel Freitas Henriques atento a pequenos pormenores, dotado de sensibilidade e bondade. Aqui chama brasa à minha sardinha, e, porque, enfim, atento a minha atividade paralela à advocacia, que tem muito que ver com os direitos dos animais e com as alterações legislativas, é fabuloso constatar que ele faz questão de escrever que deu água às mulas que o transportaram até à Ribeira Grande, ou quando considera que o pobre burro é um pequeno animal muito maltratado, sem qualquer razão ou aparente justiça, sendo para ele doloroso e vexante ver os condutores de burros a chicotear os pobres animais. É caso para dizer que isto corre na família, runs in the family, portanto, foi isso que eu descobri quando li este meu tio trisavô. E de forma acutilante, ele diz, não sei quem é a maior besta, se o animal, se o condutor, dizendo ainda que a não existir crueldade da parte do condutor, é possível divertir-nos durante uma viagem de burro. Talvez eu explico isto ou tento explicar isto pela vivência nos Estados Unidos, depois dele viver, é certo que ele viveu 4 anos num navio baleeiro e participou da caça à baleia, mas de alguma forma ele revela uma noção sobre os outros seres mais avançada para a época e sobretudo para o nosso Portugal de então, e portanto eu relaciono isso com a vida nos Estados Unidos, porque em Massachusetts, onde ele vivia, já desde 1641 era proibido por lei os atos de crueldade sobre animais, nomeadamente o gado. Isto é uma coisa impensável, que só apareceu muito mais tarde no nosso Portugal, no século XX, portanto, e já no século XX tardiamente. Portanto, isto denota de facto uma sensibilidade e uma forma de estar diferente e bastante avançada para aquela época. E da mesma forma que eu também notei uma consciência social e humana. Ele descreve e alerta os potenciais viajantes para a existência de pedintes nas ilhas, mas assegura que não são descarados nem gananciosos, anseiam por uma pequena esmola para fazer face à fome e à miséria. Estas duas características são corroboradas pelos artigos de imprensa coligidos. Esta minha apreciação é corroborada também pelos artigos de imprensa que foram coligidos por Jorge Monteiro, que nos dão conta do envolvimento de Freitas Henriques em várias atividades de caridade e na ajuda a quem dela necessitasse, nomeadamente aos marinheiros que iam para os Estados Unidos, aos seus compatriotas ou não. Portanto, ele estava envolvido em muitas atividades dessa natureza. Mas, meus caros amigos, meus caros presentes, nada como ler o livro, ler com tempo, ler com atenção e sublinhar este e aquele pormenor, demorando em cada detalhe, bebendo as imagens em letras que Freitas Henriques nos transmite, o retrato escrito da nossa ancestralidade, porque é isso que ele faz, é isso que eu sinto quando li, foi o que eu senti quando li este livro, é ver os Açores do século XIX, pelos olhos de quem é Ilhéu, será sempre Ilhéu, que sai e sente saudades, com um coração que ora palpita de alegria ao ver a terra jamais esquecida, como ele diz logo no início, assim que põe os olhos nas flores e no corvo quando o navio se está a aproximar.
ora se entedia com a monotonia da ilha, porque depois há ali uma altura que ele diz que está um bocado, o tempo é monótono e ele passa o tempo a olhar pelos binóculos a ver se vem algum navio, portanto, esta dicotomia que aos olhos de quem não é insular parece paradoxal, é a essência de quem sai da ilha, mas quer sempre voltar, mesmo que por breves instantes. E é na ilha que nos sentimos verdadeiramente em casa. E hoje, Manuel Borges Freitas Henriques está em casa, está de volta à sua terra, jamais esquecida, recuperado para ser lido pelos seus. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. É sempre um prazer ouvir outras leituras. Tinha lido o livro e esse aspecto do direito dos animais, de facto, não tinha sido algo que eu tivesse realçado, mas é sempre esta descoberta e esta alegria de partilhar leituras. Eu gostaria só de salientar para finalizar, e antes de passar a palavra, se alguém quiser colocar alguma questão, realçar o facto de ser a primeira obra escrita por um açoriano numa língua que não a língua materna. Portanto, esta obra foi escrita em inglês, o inglês fluente, publicada, como acabou de dizer Sónia Henriques, nos Estados Unidos, e com fortuna editorial, porque teve eco em vários jornais norte-americanos. E é a primeira vez que se traduz em Portugal e, portanto, é uma oportunidade que as pessoas têm de ter um olhar do século XIX, de um açoriano, sobre os Açores, além de ser uma obra que também se destina àqueles que nos visitam e não falam português. Terminava agradecendo à Câmara Municipal da Praia da Vitória e ao Outono Vivo a abertura que deram para a apresentação desta obra, na presença da Sra. Vereadora, e agradecendo também a todos os presentes que roubaram um bocadinho da sua noite para estar aqui connosco na apresentação deste livro. E agora, não sei se alguém quer colocar alguma questão à Sónia. Reinando silêncio, dávamos por encerrada esta apresentação, mais uma vez com o nosso muito obrigado pela bela leitura com que nos presenteou, e desejando a todos a continuação de uma muito boa noite. Muito obrigado.